Pastel de forno delicioso, massa super crocante que derrete na boca, recheio super cremoso, delicioso. Primeiro começa acrescentando 2 xícaras de farinha de trigo, mais 7 a 8 colheres de sopa de manteiga. A manteiga que eu tô usando, galera, é a manteiga Primor, mas pode ser qualquer manteiga. O importante é que seja uma manteiga que seja bem gordurosa. E na verdade eu falo manteiga, mas pode ser margarina, né? Porque a Primor é uma margarina. Então tanto faz, você tanto pode usar manteiga como a margarina. Ambas vão ficar aí deliciosas. Só que elas precisam ser aquela mais gordurosazinha, sabe? Quanto mais gordurosa e mais amarelinha for, melhor vai ser o resultado. E aí você vai acrescentar tudo a massa e você vai mexendo, galera, conforme vocês estão vendo aí, até virar uma farofinha. E o detalhe é que essa farofinha, ela não pode ser seca, ela tem que ser mais úmida. Inclusive, quando vocês estiverem aí vendo, né, formando essa farofa, vocês vão ver que o ponto ideal é justamente quando você consegue ver que formou, né, já tá a farofinha, só tá uma farofinha amarelinha, né, como vocês estão vendo aí no vídeo, e tá uma farofinha úmida. Não tá gordurosa, tá, galera? Tá úmida por conta da manteiga, que a gente colocou bastante manteiga. E é isso que vai fazer com que a massa fique crocante, mas ao mesmo tempo ela fique derretendo na boca. De primeira, como vocês viram aí, a farofinha, ela tá uma farofa mais branca e mais seca. Aí o ponto não tá bom. Só tá bom quando chega nessa parte, tá? Que vocês estão vendo que fica uma farofinha mais úmida. Você, inclusive, amassa ela na mão e só com a farinha de trigo e a manteiga você já consegue formar meio que uma bolinha. Né? Quando você coloca, você une na mão, você consegue formar essa massinha. Então, quando chega nesse ponto, é o ponto ideal. É quando já tá bom. Então, logo em seguida, você vai acrescentar 4 colheres de sopa de água, tá? Somente para dar forma à massa, sabe? Pra gente conseguir unir essa massa e finalmente chegar aí na textura que a gente quer. Então, como é que eu faço? A forma mais fácil que vocês estão vendo aí no vídeo, eu vou pegando bolinho por bolinho. Eu não pego tudo de uma vez, sabe? Eu pego um pouco de farinha de trigo, misturo na mão, formo um bolinho. Pego outro pouco, formo outro bolinho. E aí depois, quando forma essa textura que vocês estão vendo, é a textura ideal. Aí eu vou pegar todos esses bolinhos, eu vou unir em um só e vai formar aí essa bolona aí de massa, que fica maravilhosa. Como vocês estão vendo aí a textura, eu peguei um pedacinho, formei uma bolinha na mão, né? E fica uma massa muito delicada, tipo, muito úmida de manteiga. Fica muito macia, não fica aquela massa quebradiça, né? Fica aquela massa mais elásticazinha. Enfim, uma massa muito maravilhosa, galera. Você pega assim, tá vendo que ela não fica, tipo, gordurosa, ela fica apenas úmida de manteiga. Então, nesse ponto tá o ponto ideal. Então, quando chegar nesse ponto, você vai levar essa massa para o congelador, tá, galera? E você vai deixar por mais ou menos ali uns 10 minutos, 20 minutos, vai depender da potência do seu congelador. Isso é muito importante pra gente conseguir modelar com mais facilidade essa massa. Logo em seguida, quando der esses 20 minutos, esses 10 minutos, você vai tirar e aí vai começar a dar forma a esse pastel. E eu começo dividindo a massa, né? Eu pego um pedacinho ali, que eu acho que vai ser o bastante. Vou unindo vou meio que solvando um pouquinho, né, essa massa na mão, até dar forma, até ela ficar toda homogênea, pra depois eu colocar na bancada. Nesse caso, como eu estava sem bancada, eu coloquei em cima de uma tábua mesmo. Pode ser uma tábua de cortar frios, enfim, de cortar carne. E aí você coloca em cima dessa tábua e você forma uma bolinha, aí você amassa um pouquinho essa bolinha com as mãos, e aí você começa a abrir essa massa com um rolo. Se você não tiver um rolo próprio pra bolo, pode ser também com uma garrafa de vinho, ou até mesmo com uma garrafa de refrigerante, certo? O importante é vocês abrir essa massa, deixar ela numa textura que nem é muito fina, nem muito grossa. Ela precisa, como é um pastel, esse pastel é muito recheado, né? Então é importante que essa massa, ela seja em uma textura média, tá? Você vai sentir ela um pouquinho pesada, mas ao mesmo tempo você vai olhar e você vai ver que ela tá fininha, certo? Logo em seguida, eu peguei um recipiente que eu tenho aqui redondo, né? Eu peguei essa vasilhinha pra dar molde a essa massa. E uma forma boa, galera, uma dica muito interessante é quando você apertar essa forma na massa, você vai virando ela, certo? Você vai virando essa bacinha e você vai girando como se fosse uma tampa, sabe? Como se fosse abrindo essa tampa. E quando você faz isso, você automaticamente já tá desgrudando a massa, né? E você tá deixando ali no formato exato que você quer. Logo em seguida, eu ainda abro um pouco, porque eu achei que ela tava um pouco pesada demais, pra ela ficar um pouquinho mais fininha. E ela ficou exatamente nessa textura, uma textura ideal, maravilhosa. Ela não tá muito fina, mas também não tá grossa. E aí é o ponto que a gente vai começar a colocar o recheio, tá? Esse recheio que eu tô colocando é de frango cremoso, é um frango desfiado cremoso e mussarela fatiada em pedaços. Pode ser também o tipo de recheio que você quiser, pode ser de carne seca, enfim, pode ser só de queijo. A dica que eu dou se você quer fazer só de queijo, use o queijo mais grosso, por exemplo, o queijo Minas, o queijo coalho. E aí você vai fechar a massa, né, e modelar. E aí, pra fechar, é importante que essa massa esteja muito bem fechada, tá, galera? Inclusive, quando vocês estiverem colocando o recheio, prestem muita atenção pra não exagerar. Porque se você colocar demais, principalmente se você colocar muito queijo, da massa abrir quando ela estiver assando, né? Ela pode se quebrar e a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que é importante fechar muito bem e rechear realmente só com o que a massa comporta. Nesse caso aí, esse foi o máximo de recheio que eu consegui colocar, né? Fechei bem bonitinho, bem direitinho. E logo em seguida eu já comecei a modelar os outros pastéis, né? E é sempre dessa forma. Você pega, faz uma bolinha, amassa essa bolinha até que ela fica homogênea, depois vai abrindo ela com um rolo, coloca o recheio, vai moldando ela com aquele recipiente redondo, né? Se também tiver forminhas, enfim, redondinhas, pode ser qualquer recipiente, pode ser também aqueles aros, são muito bons também. E nem sempre vai ficar perfeito, mas o importante é que quando você colocar o recheio e você fechar o pastel, ele vai ficar maravilhoso, né? Mesmo que aqui, como vocês estão vendo, não tá redonda 100%, não tá perfeita, mas assim que você coloca o recheio, você vai consertando ali tudo bonitinho, quando você fechar vai ficar maravilhoso, não precisa se preocupar.
E aí você amassa bem esse recheio, tá? Vai aí moldando ele conforme o tamanho do seu pastel. Fecha bem fechado com os dedos, né? Você vai como se você estivesse tirando o ar de dentro do pastel. E aí você vai fechando, né? Batendo bastante nessa parte onde tem recheio, para que vá tomando forma, né? Sempre com muito cuidado para não quebrar a massa. Depois, inclusive, você pode ir modelando também, de novo, com a nossa forminha e o nosso recipiente redondo, para que esse pastel ele fique bem redondinho, né? E aí, em seguida, você vai tirando as pontinhas e você vai colocando, fechando com um garfo, né? Para dar essa modelagem. Óbvio que existem outros modelos, né? Você também pode ir batendo aí nessas partezinhas que não fica 100% perfeita, né? E existem vários tipos de modelos de pastéis. Você também pode fazer aquele pastel mais cruzado com o dedo, né? Inclusive, me contem aqui qual é o estilo de pastel, o formato que vocês mais curtem. É esse pastel mais arredondado? É aquele que é totalmente quadrado? É fechar o pastel com esse detalhe do garfo? Ou vocês preferem fazer ele trançado? Enfim, me falem tudo. Como que vocês gostam, qual pastel que vocês mais curtem, assim, em relação ao formato, né? E é isso, galera, o importante é que você tenha muita delicadeza com essa massa para que ela não quebre e muito cuidado com a quantidade de recheio. Não exagere muito, coloque aí uma quantidade que o seu pastel comporta, deixe um espacinho aí, que esse espaço justamente que a gente tá fechando com o garfo, né? Ele precisa existir, e é isso. Em seguida, a gente vai abrir mais massa, tá, galera? É uma massa que rende muito bem, é uma massa maravilhosa, né? Você vai apertando assim e vai abrindo ela, né? É sempre o mesmo procedimento, você vai abrindo com um rolo, logo em seguida você modela, né, com o recipiente redondo, arrasta esse recipiente redondo como se fosse uma rosca, né? Você vai rodando ele, e aí quando você tira ele já forma a bolinha ali redonda que a gente precisa pra montar nosso pastel. Recheia com o recheio de sua preferência, fecha muito bem fechado, tá? Faz esses detalhezinhos, se formar essa beiradinha que não ficam tão perfeitas, é só você ir batendo com o dedo, de acordo com o que eu tô mostrando, e pronto, e aí vai ficar perfeito. Faz esse detalhe com garfo também, que é mais uma forma também da gente fechar ainda mais esse pastel, você garantir que ele não vai se abrir, né? Inclusive você pode fazer pela parte da frente, pela parte de trás, né? Você pode passar o garfo na frente e atrás. E o resultado foi esse, galera. Quando você terminar de fazer todo esse processo, você vai levar todos esses pastéis pra uma forma. Essa forma ela não precisa ser untada, tá? Porque os pastéis eles já são muito amanteigados, então a massa já é muito amanteigada. Então não tem necessidade de untar. Apenas uma forma aí eu coloquei de alumínio. A gente vai levar esses pastéis para o congelador novamente. A gente vai deixar em média aí 5 minutos no congelador, tá? Isso é importante para que o pastel fique crocante. E logo que sair do congelador, vocês vão passar gema de ovo, tá? Pra essa quantidade de 8 pastéis, né, que foram a quantidade de pastéis que renderam essa quantidade de massa que eu mostrei pra vocês, deu exatamente 2 gemas de ovo. Então você vai bater 2 gemas de ovo no garfo mesmo, um recipientezinho, e vai passando essa gema de ovo em cima do pastel, só na parte de cima, com um pincel, tá, galera? E aí você, depois que você passar em todos os pastéis, né, nessa parte de cima, você vai esperar em média uns 5 minutos, essa direto no forno, por quê? Porque você precisa deixar pra que o pastel, ele absorva essa gema de ovo, e não corra o risco dela escorrer, né, quando ela estiver no forno. Então é importante você deixar esses minutinhos aí, mais ou menos 5 minutos já tá o bastante, né? E aí, logo em seguida, você vai levar para o forno. Bom, galera, no forno, você precisa colocar um forno a 180 graus, que não é muito alto, você não pode deixar a temperatura muito quente. Por quê? Porque corre o risco do pastel queimar. E a gente não quer isso. Então, a gente precisa pré-aquecer o forno, e depois de pré-aquecido, a gente baixa a temperatura para 180 graus. Em média, galera, de 20 a 30 minutos. Acho que depois que der 20 minutos, você contou 20 minutos a 180 graus, você vai abrir o seu forno e você vai olhar como é que tá. Se já tiver douradinho, né, já tiver bem, você vê que já tá bem assado, porque vai estar dourado, você inclusive pode cortar um pedacinho, né, a pontinha, e ver se já tá durinha, já tá crocante. Aí sim, chegou no ideal. Se não tiver assim, se ainda tiver meio esbranquiçado, você pode deixar até os 30 minutos. Mas é sempre importante você ir olhando pra não correr o risco de queimar e nem de deixar pouco tempo e acabar ficando cru, né. E o resultado é esse, galera, maravilhoso. Um pastel muito econômico, a gente só usou 2 ingredientes, que foi a manteiga e a farinha de trigo, e simplesmente saiu incrível. Aquele pastel mesmo de Outback, sabe aquele cheirinho também de shopping, quando a gente entra naquela praça de alimentação do shopping e vem aquele cheiro de coisas gostosas, enfim, aquele cheiro muito bom de comida. Então é exatamente isso que eu senti nesse pastel quando ele tá assando. Acho que os vizinhos de vocês vão ficar loucos quando sentirem esse cheiro. E além de ser muito gostoso, é muito fácil de fazer, muito prático e rende muito, né, galera? Como eu falei pra vocês, os meus renderam 8 pastéis. Pastéis muito crocantes, aquela crocância que derrete na boca, sabe? O pastel faz aquele barulhinho de crack, sabe? De tão crocante, mas ao mesmo tempo macio, muito macio. E como eu falei pra vocês já milhões de vezes, ele derrete na boca, galera. É um recheio muito bom, uma massa maravilhosa, deliciosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer esse pastel. Quer vender também? É uma opção maravilhosa, porque você vai economizar muito e você pode vender esse pastel a um preço muito bom, tipo uns R$8, uns R$7. Já dá pra tirar um lucro ótimo. Mas incrível, galera. Acho que esse é o segredo da massa, dos pastéis que a gente vê no shopping, a gente vê naquelas lojas de Outback, sabe? A gente come, a gente fala, nossa, como faz esse pastel tão gostoso? É essa massa, galera. É esse o segredo. É apenas 2 ingredientes, que é a farinha de trigo e a manteiga. Então não deixem de fazer, tá? Façam, me digam aqui o que é que vocês acharam. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo a todos. Eu tenho certeza que vocês vão amar, galera. E a família de vocês, os amigos, enfim, vão adorar. Esse pastel, galera, com ketchupzinho e um cafezinho bem quente, ou com refrigerante, um suco, nossa, é tudo que uma pessoa precisa pra esquecer todos os problemas da vida, né não, galera? Depois de comer esse pastel, tenho certeza que vocês vão
mudar o humor de vocês de 0 a 100, de tão felizes que vocês vão ficar. Então, me digam aqui nos comentários o que, é que vocês acharam, né? Qual seria o acompanhamento desses pastéis? Vocês comeriam só o pastel, que já é incrível, ou vocês iriam comer também com ketchup, com maionese, enfim, qual seria o acompanhamento? Com refrigerante, com suco? O que é que vocês preferem? Me contem tudo aqui nos comentários, inscrevam aqui no canal, compartilhem, deixem o like de vocês e até a próxima receita.